Pronto. Depois a gente só sobe no YouTube isso aí. O que acontece? Então, a gente vai entender um pouco sobre isso, esse abismo chama outro abismo, e aí a gente, deixa eu compartilhar, que eu estava compartilhando aqui. Cadê o compartilhamento? Compartilhar aqui. Fez uma atualização aqui o Zoom, e eu tô um pouco perdido, viu, pessoal? Faz uns dias aqui, quase de compartilhamento. Vamos lá, pronto. Abriu? Não abriu? Agora veio. Continua. Pronto. Ai, ai. Isso aqui. Não, não é isso, pessoal. Não é isso que eu quero. Ô, Nai, tá bem. Tá bem. Eu tô bem aqui, ó, com as atualizações do, do, do Canva. Vamos só ver isso aqui. Certo. Cadê o Canva? Cópia. Eu acho que agora. Depois você confere pra mim, Vete. Acho que agora foi pro YouTube. Foi pro YouTube agora, abriu lá. Certo. Muito bem. Então tá bom. Vamos lá, vamos voltar aqui. E aí a gente tá aqui, né? Estamos nesse lugar aqui. Eu vou trazer hoje uma história para vocês entenderem um pouco sobre esse lugar do abismo chamado abismo. Segundo Samuel 13, conta uma história sobre dois irmãos, tá? Que eram filhos do rei Davi. Vocês já ouviram essa história, conhecem essa história? Um chamava Amon, outro chamava Tamar. Vou resumir aqui para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Depois vocês podem ler aí na Bíblia a história. E esse Amon, ele era um príncipe e ele olhava a irmã dele com os outros olhos, um olhar não só de irmão, mas um olhar de amor, ah, de marido e mulher, de uma relação sexual entre marido e mulher. E isso era uma coisa muito complicada, esse tipo de relacionamento, e porque era entre irmãos, ia promover um incesto ali. E ele tinha um amigo, e esse amigo ele começou a dar umas ideias para ele, alguns conselhos para ele. Ele se apaixonou, ele estava apaixonado pela Tamar. E um dia, esse amigo falou assim: cara, faz o seguinte, fala que você está doente e pede pro seu pai mandar Tamar vir te ajudar, vir te servir, vir né, cuidar de você. E quando ela vir, você pega ela, né? E a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ele realmente fez esse plano. E quando o Tamar entrou no quarto dele, ele a estrupou, né? E assim que ele terminou aquela relação, aquele duplo, ele teve nojo, ele teve uma emoção bem interessante. Ele teve nojo dela. Ele queria porque queria possuí-la, mas quando ele conseguiu o que ele queria, ele teve nojo. E ela ficou desolada, porque ela era virgem, naquele momento as mulheres, né, deveria ser até hoje, né, se guardavam, e o fato dela ter perdido todo aquele brilho, ela ficou numa situação muito lamentável. Isso teve um desdobramento, né, dentro daquilo que nós queremos fazer, de maneira muito trágica. Isso acabou com morte, entendeu? Isso acabou com uma família muito abalada e muito destruída. E aí hoje eu queria fazer essa análise, trazer uma inteligência espiritual para vocês sobre essa situação. Qual os desdobramentos disso? O que essa obsessão, essa violência trouxe na vida deles? E eu queria fazer isso através da gematria, tá? O que é a gematria? Deixa eu passar aqui para vocês. Gematria é uma das áreas do estudo, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente usa esse sistema, é como se fosse uma exegese. Só que ela é através da matemática. Então, é um sistema de atribuições de valores numéricos, né, do
alfabeto hebraico. Então você pega o hebraico, vou mostrar daqui a pouco para vocês uma tela para vocês entenderem, e cada letra do hebraico, ela tem três sim, significados. Ela tem o texto, ela tem o significado de um animal e ela tem um significado de um número. E a partir disso, o que se acontece? Você começa a juntar ali e entender. Então, uma palavra, ela vai mostrar uma imagem, ela vai mostrar um texto que ela produz, mas ela também vai mostrar um sistema numérico. E quando você pega as palavras e soma as palavras, você tem, então, um valor, um número ali, seja um número. Hoje nós vamos ver o número, vou voltar aqui para vocês, nós vamos ver esse número aí, 896, tá? Daqui a pouco nós chega lá, eu vou te mostrar isso aí. Como funciona, então, cada letra que tem esse valor numérico, e aí a gente soma o valor da letra, da frase ou da palavra, e a gente chega a uma correspondência de outras palavras. E aí que está o pulo do gato. Quando você chega nessa soma, você vai olhar para outros textos, para outras passagens que têm a mesma soma, e aí é onde que entra a revelação. Porque você começa a pegar essas somas que deram iguais e você começa a colocar. E aí você começa a entender, a partir dessa soma, dessa matemática, aquilo que quer dizer. Por isso que eu comecei falando para vocês, pessoal, um abismo chama outro abismo é um quadrante que leva a uma tríade. Então, o que é um quadrante? São 4 fases de uma situação que vai chamando outra situação e que chega a um lugar complicadíssimo, tá? Então, até aqui tranquilo, se entenderam um pouco da guimarães, aprofundar um pouco mais essa situação, mas vocês vão entender. Então, nós já sabemos qual é a história que nós estamos olhando, nós já sabemos o que é gematria, qual o valor que a gente vai trabalhar, e aí, dentro dessa história de Tamar e de Amon, a gente precisa entender aquilo que está acontecendo, para a gente aprofundar na revelação e na inteligência espiritual desse lugar. Então, vamos seguir, tá todo mundo entendeu o basicão? André, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas a gente vai aprofundar, a gente vai chegar nesse lugar. Quando Tamar chega no quarto de Amon, ele fala uma frase, ele fala assim, vem se deitar comigo, né? O irmão falando para ela, vem se deitar comigo. Quando você pega essa frase, aí a gente vai trazer aqui matriz e você soma a frase, essa frase, ela dá um número, que é o número que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que a gente estava compartilhando, e é esse número aqui, ó. A análise de gematria de 896. Então, vem se deitar comigo, tá lá no texto bíblico, que a mão fala, somando todas as palavras, a gente tem esse número, 896. Esse número, 896, ele vai repetir 4 vezes dentro da Bíblia, tá? E a gente vai analisar em que vezes ele vai repetir e qual contexto que ele vai se repetir. Por isso que eu falei de quadrante e tríade. O quadrante é porque nós vamos ver cada vez que ele se repetiu e o que quis dizer essa repetição dele, tá? E aí a gente vai entender de maneira científica como isso traz os impulsos obsessivos, a violência que afeta o nosso cérebro. Então, para quem está acostumado aqui comigo de segunda-feira, a gente faz essa junção. A gente vai entender o cérebro, a gente vai entender como esse comportamento se dá, que é a parte psicológica, mas a gente vai entender isso dentro da espiritualidade, para a gente caminhar. Então vamos para frente aqui, ó. Esse aqui é o tetragrama, que é o alfabeto hebraico. Então, na primeira linha, você tem aqui todas as letras hebraicas. Eu não vou comentar um por um, porque aqui a gente tem outras formas do hebraico mais antigo, né? A gente tem aqui o que significa, então, a primeira palavrinha aqui é Aleph. E a gente tem a opção, valor atribuído. Ela é a primeira, ela vale 1, vai até o 10, depois 400. Tem a figura, Tá cortando a coisas que voz? vão vir. Foi só para mim? Cortou a Cortou voz? aí, Foi só pessoal? para mim? Não, tá cortando sim, André.
Tá cortando? Calma aí, vamos melhorar aqui. Quando você passou Ah, sobre o valor, aí você foi até o 10, aí tá. cortou. Então vamos lá. Do 10 ele vai ir para o 20 e aí ele dobra, né? E aí ele entra nas dezenas e quando chega no 90 ele vai para 100 e vai até 400 aí, essa situação aí. Até aqui, tranquilo. Eu não vou entrar nesse estudo aqui, tá? Eu só estou mostrando para vocês entenderem como que nós estamos, o que a gematria ela nos ajuda. A gematria é a parte da revelação, quando você estuda a Bíblia, mais profunda, tá? A gente tem 4 níveis de estudo na Bíblia. A gente tem um nível mais suave, que é aquele livro que você lê e você já interpreta, você já tem uma noção daquilo ali. A gente tem um segundo nível, que ele já vai trazer uma analogia. A gente tem um terceiro nível que vai trazer a aplicabilidade daquilo, e a gente tem o quarto nível, que a gematria está dentro do quarto nível, que aí sim, ele vai trazer a revelação daquilo que você precisa. Então, com certeza, depois que nós terminar aqui, você vai falar assim, nunca mais eu agora entendo o que é um abismo e chamar outro abismo. E muitas vezes isso não está na vida dos outros, talvez esse processo já aconteceu. É por isso que a inteligência espiritual hoje vai trabalhar com vocês aqui, porque talvez você já está nesse processo, e aí como que a gente vai fechar esse portal? Como que a gente vai fechar esse lugar e partir para uma outra situação? Então, só para vocês entenderem. E aí, vamos lá, vamos ver as primeiras, esses quatro momentos que a gente tem da palavra dessa gematria de 896. O primeiro, tá, que a gente tem, tá lá em Gênesis 3:3. O que está em Gênesis 3:3? É a famosa conversa de Eva com a serpente. Lembra? A serpente conversando com Eva. Aí Deus tinha dado uma ordem para eles, do casal, falou assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas não comam dessa árvore que está no meio do jardim, que era a árvore justamente do conhecimento do bem e do mal, né? Eles já tinham, deixa eu descompartilhar aqui, mostrar para vocês aqui. Eles já tinham conhecimento do bem e do mal, pessoal? Adão e Eva? O que vocês acham? Vocês acham que ele tinha, não tinha? Como é que era esse negócio aí? André, boa noite, Léo. Legal, muito bem. Quem acha aí que já tinha, não tinha? Não, é o conhecimento do bem e do mal. Tinha ou não tinha? Não tinha. Eles tinham livre-arbítrio, pessoal? Tinha. Se eles tinham livre-arbítrio, então eles tinham Então ele já conhecimento do bem e do conhecia. mal. Porque se foi bem nítido para não fazer isso, então eles tinham conhecimento. Então eles já tinham conhecimento do bem e do mal. O que que é diferente, então? Se eles já tinham, por que que então não pegou? Porque, na verdade, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore que funde. Não era só o fruto de conhecer, era a árvore que fundia o conhecimento. E a fusão do conhecimento, só Deus que poderia lidar com aquilo. O homem em si não estava preparado para lidar. Ele sabia o certo, sabia o errado, mas ele não sabia como se daria nessa fusão. E é tão sério isso, pessoal, que depois que Adão come da árvore, a fusão que fez do conhecimento do mal só levou para um lado. Que lado vocês acham? Você acha que foi para o lado positivo ou para o lado negativo? Negativo. Negativo Tudo bem, também. para baixo. Negativo. Ou seja, a maldade só proliferou, pessoal. E a gente está no mundo que é assim. Vocês têm consciência de que vai ficar bom? Não, não vai ficar bom. Vai ficar cada vez pior. Cada vez a gente está vendo mais maldade, mais violência. A escalada só sobe nesse lugar. Ou seja, o homem não sabia lidar com esse fruto, com esse conhecimento. Então, ele tinha livre-arbítrio, e uma vez que você tem livre-arbítrio, você sabe que você pode escolher o errado e o certo. Tanto que Deus falou isso para ele, falou assim, ó, se você pegar, você vai morrer. Então, falar que eles não tinham conhecimento do bem e do mal é um equivocado, né? Eles tinham conhecimento. Só que aí vem a serpente, Eva tá lá, um pouco desprotegida, tá lá caminhando, vem a serpente e fala para ela, ei, você não pode comer de todas as árvores? Não, você pode comer. E aí aqui eu quero trazer, porque é a primeira vez que a gente tem a gematria dessa palavra. E aqui a gente precisa entender isso. Ah, valeu. Fecha a porta aí. Obrigado. Aqui, pessoal, é ao vivo. Nós temos a palavra temutum, que é justamente assim,
a palavra que a serpente fala assim, não, certamente comendo você não vai morrer. Ou seja, ela usa uma palavra diferente da palavra que Deus falou com Adão e Eva. Ela usa a palavra temutum, que é um conceito de morte espiritual, tá? E quando você soma essa palavra aqui, temutum, você tem a mesma gematria de 896. Então, nós estamos diante do primeiro quadrante de um abismo chamado outro abismo. Como que eu sei que isso está acontecendo? Eu sei que está acontecendo. Olha aí, eu coloquei embaixo os textos só para vocês não terem que toda hora abrir a Bíblia, mas depois você pode olhar, Gênesis 3:3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocarei, para que não morrais. Em outras palavras, mais bem próximo do original, está dizendo assim, morrendo morrereis. Ou seja, ele está dizendo assim, você vai ter uma morte espiritual. Agora, Adão e Eva morreram fisicamente, pessoal? Não. Adão e Eva não morreram fisicamente. Eles morreram o quê, pessoal? Espiritualmente. O que que isso bate? Isso bate com que, às vezes, que eu faço algo que é contra aquilo que seriam os princípios, isso vai bater em mim de uma maneira tão, assim, ruim, que vai me trazer morte espiritual. E aí a gente precisa entender isso. Por quê? Porque uma vez que eu estou em morte espiritual, que eu estou em temutum, eu morro, eu preciso entender como isso vai se dar. Espiritualmente, eu já estou sabendo que esse morrereis, esse temutum, simboliza um distanciamento. Tá? Eu estou distante, eu quebrei o princípio moral, eu quebrei o princípio. E aí, a gente tem que entender como isso se dá. Por exemplo, como que se dá isso no seu cérebro? Vamos pensar aqui. É aquele momento de raiva, raiva intensa. Sabe que aqui no meu córtex pré-frontal, ele desativa e a amígdala, eu já falei várias vezes, já falamos muitas vezes disso, lembra daquela parte do cérebro instintivo, né? A amígdala some o controle e aí eu tenho reações o quê? Impulsivas, que vão prejudicar não só a mim, mas talvez até o outro. Opa, tem alguma coisa aberta aí, né? Psicologicamente, como que se dá no comportamento? A morte emocional. Tem gente que tem uma morte emocional e ocorre quando as ações violam os nossos valores. Então, ou seja, é quando eu firo no meu comportamento o outro. E aí eu comprometo. Sabe o que acontece, pessoal? Aqui é duro, porque aqui, psicologicamente falando, vocês acham que é só espiritualmente, mas não. Existe uma fisiologia acontecendo. A pessoa ela compromete a autoestima dela. A maneira que ela confia, a maneira que ela procura ter autoconfiança, ela arrebenta. Porque uma vez que você toma uma atitude, né, emocional, Tá sem som, André. Mutou Mutou. você, André. Uma vez que você toma uma atitude emocional, a gente não ouve mais você. E pode falar, continua. fala. Você Não, tava era só para mudo. te avisar que estava sem som, André. Sério? Calma aí, pessoal, eu vou entrar Mas falou aqui. assim, uma vez que você toma uma atitude emocional, aí depois ele não ouviu mais nada. Deixa eu sair dos dados aqui, porque assim, eu fico no quarto e o modem é na sala. Só que eu tô com a casa cheia hoje, não dá nem pra mim ir pra lá. A parte psicológica vocês não pegaram, né? Não. Tá. Deixa eu... Vou entrar aqui com o outro. Só um minuto. Recording in progress. Estão me escutando? Calma aí. Pronto. Acho que esse aqui vai melhorar. Vamos sair desse. Pronto. Vamos lá. Vamos ver. Acho que esse aqui vai pegar melhor. Sinal é um pouco melhor.
Então, na parte emocional que eu estava falando para vocês, que eu estava comentando com vocês aqui, o que vai ocorrer na parte psicológica, né, que seria aquilo que vai levar ao comportamento. Vai acontecer a morte emocional no momento em que eu violo valores. E aí eu comprometo tanto a minha autoestima como a minha autoconfiança. E aí eu estava querendo falar para vocês que foi o que aconteceu. O que aconteceu comportamentalmente com Adão e Eva? Eles comem, eles veem que eles estão nus, eles entram numa situação, porque aí fundiu o conhecimento do bem e do mal, eles não davam conta de entender por que eles estavam nus, e eles vão se esconder, porque eles ouviram a voz de Jesus, a voz de Deus no jardim, e para passear na viração do dia, e eles vão se esconder atrás dos arbustos. Ou seja, fuga, medo, vergonha. A autoestima foi pro saco, pessoal. A autoconfiança foi pro saco, porque uma vez que eu estou em fuga, que eu estou em medo, é morte. Porque se você está vivo, você vai enfrentar a situação. Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma fuga de Temutum, de morte espiritual. Se a gente está falando de inteligência espiritual, nós estamos falando assim: olha, calma aí, está acontecendo esse lugar. É o primeiro quadrante de um abismo chamar o outro. Porque a partir do momento que você se desliga espiritualmente, em termos de inteligência espiritual, as coisas vão começar a desenrolar de uma outra fase, de uma outra pegada, e que vai te afastar isso, vai te tirar desse lugar de contato, de conexão com a fonte, com o Criador. Até que vocês estão pegando a caminhada que nós estamos trabalhando aqui, tá tranquilo? Vocês podem perguntar, vocês podem falarem aí, tá, pessoal? Vamos pegar aqui então, vamos um pouquinho mais para frente aqui. Vamos lá, compartilhamento. Deixa eu só recuperar o anfitrião. Deixa eu pôr esse aqui como anfitrião. Sim. Então vamos lá. Então, quando a gente está olhando para o primeiro quadrante da palavra. Opa! Opa, aqui. Da palavra que tem essa mesma gematria, nós estamos vendo Temutum. Então, o conceito de Temutum é morrereis. Morte espiritual. Primeiro, Gênesis 3:3. A segunda vez que aparece a palavra com a mesma gematria, né? São palavras diferentes, mas que a soma é a mesma. Nós estamos olhando para Levíticos 11:43 e a gente tem a palavra Techaketsu. Techaketsu tem a ideia de abominável, tá? Trazendo para o português essa palavra seria abominável, ou seja, uma impureza. Isso vai apontar para uma impureza emocional. E o texto aí, só para vocês entenderem, eu coloquei o texto aí em laranja aí embaixo aí, ó, de Levíticos 11:43, era uma lei em relação à conduta da alimentação, tá? Ele diz assim: não vos tornareis abomináveis com nenhum réptil que se arrasta, nem vos contaminareis com eles, para que não sejais contaminados por isso. Ele estava dizendo assim: não coma serpente, não coma cobra, não coma nada que se rasteje. Ele estava dando essa lei. Por quê? Porque isso, para o Criador, para o Eterno, era abominável. Agora, o que a gente precisa entender aqui? Qual é o conceito que a gente precisa entender nessa Techaketsu? Eu não sou bom de falar o hebraico, pessoal, mas a gente se arrisca, né? O que a gente precisa entender aqui nesse lugar? Na espiritualidade, a gente está vendo o quê? Que o pecado ele vai tornar a nossa alma impura, vai nos tornar abomináveis perante o Criador. Ou seja, gerou um afastamento. Quando eu estou me afastando de alguém, porque eu não quero contato. Não, não quero. Esse é o consentimento de abominação. Não, não, mano, você segue aí, eu quero ficar aqui na minha, e tá tudo bem. Só que espiritualmente isso também vai rolar. E aí uma coisa vai chamando o outro, o abismo está chamando o outro. É o segundo quadrante. Então, ou seja, em termos de como isso se dá dentro de mim, quero mostrar isso para vocês porque eu acho que isso é rico. É uma exposição que muitas vezes eu estou me colocando, tá? Por exemplo, ele falou, não come, mas se comesse, estava criando isso daí. Agora, uma comida, pessoal, o que é uma comida para nós? Vamos pensar aqui. Todo mundo aqui come arroz e feijão. Para nós é tranquilo comer arroz e feijão, né? Ah, André, eu não como, sei lá, tatu, eu não sou muito de comer tatu, não. Eu como, sei lá, bife, carne de boi, como
Frango? Não sei. Isso é normal. Essas comidas são normal. O que que ele estava dizendo assim? Quando você parte para algo anormal, algo que está fora do padrão, algo que está fora da conduta, isso vai te levar para um lugar. Então, no nosso cérebro, na nossa fisiologia da nossa mente, a exposição frequente a ambientes e comportamentos negativos faz com que a nossa ansiedade toma conta. A nossa sensação de repulsa toma conta. A gente fica desconfortável emocionalmente. Isso é ruim, pessoal. É totalmente algo que a gente olha e fala assim, a gente só tem a seguinte expressão: meu, abominável. Nossa, não, meu Deus, esse comportamento é abominável, tá? E aí é onde que a gente vai entender no nosso comportamento o quê? A culpa, a vergonha. E isso vai gerar, pessoal, é muito triste isso, porque isso vai gerar uma autossabotagem. Porque eu começo a olhar para mim com uma visão negativa de mim mesmo. Lembra? Eles se separaram de Deus, ficaram com vergonha, e aí se autossabotaram. Era para sair, era para ir passear, era para ir ter um momento com o Criador. Não, não vamos fazer isso não. Ou seja, você sai de um ciclo, você sai de uma caminhada, de uma rota de que você estava indo bem e você se autossabota. Então, quando a gente está olhando para o texto, né, que a gente tá vendo aqui, o que que Levítico 11:43 está dizendo com a mesma guimarães? Está dizendo assim, olha, existe uma relação entre a abominação que Deus tem em relação aos animais impuros. André, você está falando de comer isso, comer... Não, não estou nem falando sobre essa questão, mas estou falando que isso vai transmitir a uma impureza emocional. E uma vez que eu estou diante de uma impureza emocional, que eu estou lidando com os sentimentos, eu não sei lidar com os sentimentos, eu estou o quê? Eu estou trazendo um abismo, chamando para outro abismo. Como que se deu, André? Como que se deu com Amon e Tamar? Se ele começou a olhar para ela de que maneira? Ele falou assim: o natural, pessoal, não era um homem ter uma mulher? É natural um irmão desejar a irmã? Quando você começa a olhar para esse lugar, você começa a ver que tanto a ideia de morrer, ele já começou a morrer quando ele teve aquele desejo, aquela vontade, né? Mas ele também começa a trazer para ele um outro abismo, que é a impureza emocional. Emocionalmente, ele começou a se envolver com ela. Ele começou na cabeça dela, independente de chegar até o ato de fato, ele já, na cabeça dele, ele já começou a ter um envolvimento. E aí é que eu pergunto para vocês, faz sentido isso? Porque o Amon, ele olha para Tamar e ele fala assim: eu quero possuir a minha irmã. Cara, isso é abominável. Presta atenção. Olha o pensamento que você está tendo. São pessoas que começam a ter pensamentos fora de um eixo de conduta moral, de conduta de princípios, de condutas éticas, e que vai chamando uma coisa, vai chamando outra. Você acha que a pessoa que faz algo como o Amon fez, de estrupar a própria irmã, você acha que isso começou da noite pro dia? Não, isso veio chamando, pessoal. Um abismo foi chamando o outro. E a coisa começou a tomar uma proporção. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido isso? Aí a Márcia colocou o incesto de um modo geral. Eu não sei se é uma pergunta, Márcia. É uma pergunta? Abre o microfone aí. O pontinho de interrogação tá ali. O incesto de um modo geral, mas qual é a É, pergunta? porque você O só está incesto de um modo falando com geral, relação ao irmão, né? Mas quando é com parente é chamado incesto, né? Eu até estou vendo aqui se é com I ou se é com E. É incesto mesmo? É com I? incesto é a relação entre parentes, né? O Parentes, irmão, então, com mas aqui mãe, você só está o falando pai. do irmão, no caso. Por isso que eu estou perguntando, essa repulsa, Sim, essa abominação é com relação de um modo sim, geral, porque né? seria a base moral, né? A própria Torá, ela diz que não deveria ter relação entre irmãos e irmãos, entre pai e filho, entre o filho e a mãe. Sim. Não deveria ter isso. Primeiro grau, né? Primeiro grau não deveria. Isso é regulamentado pela Bíblia. A relação incestuosa, ela não é permitida. Ela não faz sentido isso. E existe uma lei moral para isso. Então, nesse caso, quando, por exemplo, né, tem um caso famoso na igreja de Coríntios, Coríntios 9, se não me engano,
onde a igreja tolerava uma relação onde o filho ficou com a mulher do pai. Não dá para se clarear se era a mãe, mas o filho ficou com a. E houve ali um problema. Então, ou seja, essa é uma. André, mas o amor, ninguém pode dizer como que o amor tem que ser, como que o coração toca essas coisas e manda. É um coração enganoso, nunca se esqueça. Coração, ele é enganoso. Fala, Vanilde. É interessante, né? Como é que a Torá, a palavra, ela já está dentro do ser humano nesse sentido, porque veja só, qualquer pessoa, qualquer criança, ou começa a ser criança, adolescente, ele já sabe, mesmo sem conhecer a Torá, ele já sabe que qualquer tipo de relacionamento de irmão com irmão não tá legal. Alguma coisa lá dentro acende uma luzinha que não tá legal, né? Que não é correto e que aquilo é errado. E isso Uhum, sem conhecer a palavra, né? Sem conhecer, parece que já é um princípio que já o Eterno já deixa dentro da pessoa isso, né? uhum. Sim, você vê que, assim, é uma conduta moral, né? Você fala assim, cara, não vou fazer isso, porque não tem que ser isso. Então, quando você olha para esse lugar e você vê isso, você fala assim, cara, né? E se você entra nisso, você tá entrando num abismo. Agora, presta atenção na ordem, tá, pessoal? Existe já um afastamento espiritual, eu já me afastei espiritualmente. Agora eu vou arrebentar aquilo que seria a minha conduta emocional, entendeu? O espiritual já cortou, já não tem ligação. Então, um abismo vai chamando outro abismo, por quê? Porque eu dou o próximo passo. O próximo passo é arrebentar emocionalmente a minha questão, entendeu? Pode falar, Márcia. André, eu estou procurando aqui no Google e não tem a palavra incesto, não aparece. Aí eu falei, ué, será que é com E? Botei com E, não aparece. Será que é com, não é com C? Botei, não aparece. Não aparece significado, não aparece a palavra. As redes sociais, elas estão praticamente tirando alguns conceitos para justamente quebrar uma moralidade. O que acontece? Se você tira um pressuposto, né? Você tem uma casa, Quebrar a moralidade, a né? moralidade. O que Caramba, acontece? Vamos lá, vamos pensar. Se você chega isso é hoje no chat sério, hein? GPT, é muito sério, muito sério. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que isso aí para mim foi gritante esses dias. Eu entrei no chat GPT e ia preparar um conteúdo sobre patriarcado. Ele não preparou. Ele falou, isso fere as minhas condutas. Entendeu? Então, assim, ele tem uma conduta. Então, pensa numa casa. Você tem uma casa e a casa ela é sustentada pelo quê, pessoal? Por colunas, né? Uma casa sustentada por colunas. Ah, mas vamos pôr só a parede. Mas se você não tiver coluna, a parede vai cair, o teto vai desabar e vai matar todo mundo. Quando a gente começa a pegar uma sociedade onde ela vai tirando os pilares de princípios, de éticos, morais e espirituais, né? O que que acontece? A sociedade ela fica vendida, ela fica sem rumo. Aí a Suzane participa com a gente no grupo Lavanilde também da política, a gente vê como que tá desvarada a coisa, tipo assim, não tem nenhum marco, não tem uma coisa ali que poderia segurar aquela situação. Então, se você vai tirando esses pilares, esses princípios, a geração que vem ela fica sem referência, ela fica sem. Calma aí, nós vamos para onde? Não, aí uma vez que não sabe para onde vai, você pode induzir ao erro cada vez mais. Então a gente está falando que e por isso que os abismos estão chamando cada vez mais, e por isso que a gente está vendo coisas cada vez piores. Por quê? Porque vai fazendo um degrau descendo, decrescente, sabe? Só vai afundando a coisa. Então eu perco uma conexão espiritual que eu teria que ter, depois eu perco uma conexão emocional comigo mesmo, não é nem com o outro, é com você mesmo. Porque veja bem, era loucura. Imagine a gente aconselhando o Amon. Amon, você é doido, você quer pegar sua irmã. Não faz sentido nenhum ter tanta mulher, você é príncipe, você pode ter qualquer mulher do reino. E acredito que tem um monte de mulher aí que gostaria de se jogar aos seus pés. Não, mas eu quero a minha. Ou seja, é uma obsessão. Pensa numa mente obsessiva.
sabe? Que não faz sentido. E você vê como que isso vai crescer. Como que isso vai crescer. Eu não tô vendo os comentários, tá, pessoal? Deixa eu. Alguém falou sobre a história de Edipo. Eu tenho que me refrescar a memória. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro agora. Édipo, Édipo. que gostou da mãe e arrancou os olhos, não teve isso? Teve isso aí. A Ivete colocou a questão do incesto, né? Relação sexual entre parentes, consanguíneos. Tá. Agora, o Ela que achou no mais Google. No meu não achou? apareceu. Acho que achou aí. Achei. Agora, Aham. achou, né, Ivete? Agora, o que a gente vai falar menos da questão do incesto? É o que isso representou. Essa é a inteligência. Calma aí, o que isso representou de fato? De fato, está representando isso aí, ó. Teve uma conexão espiritual cortada, depois teve uma conexão emocional também cortada, e aí a gente vai para a terceira via, né? Vamos espelhar aqui de novo e vamos pegar a terceira via. Aí a gente tem a palavra temunat. Temunat, ela está em Deuteronômio 4,16, ela tem a mesma gematria, a mesma soma. Temunat tem a mesma soma da frase que Amon falou para Tamar. Ela dá 896. E ela a aplicabilidade dessa palavra, né? O texto está aí, ó. Eu vou ler para vocês Deuteronômio 4,16. O texto, ele é bem interessante. Ele vai falar sobre a questão de ídolos. Então ele diz assim, ó, portanto, cuidai bem de vós mesmos, porque no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, lá no Monte Horebe, no meio do fogo, não viste semelhança alguma, para que não vos corrompais e não façais imagem de escultura semelhante a figura alguma, ou semelhante a homem ou a mulher. Então, o que Moisés estava trazendo ali para o povo? Estava dizendo o seguinte, presta atenção, quando Deus veio se revelar para nós no Monte Sinai, no Monte Horebe, você viu aí alguma imagem? Não, ele veio através do fogo, porque não dá para fazer imagem do fogo. Espírito. E ele estava assim, então vocês não devem pegar, fazer ídolos. Essa era a lei que ele estava dando. Agora, presta atenção. O que a gente tem aqui nessa palavra? Se a palavra tem o conotativo dessa imagem, né, desse símbolo de ídolo, e ela também representa essa gematria de 896, a gente tem o quê? Uma objetificação. Como que a gente traz isso para os nossos dias? Ou seja, é a gente criar ídolos. Agora, pessoal, criar ídolos é você ter a Nossa Senhora Aparecida na sua casa? Quem acha que é isso? Ah, eu tenho aqui a Santinha de Santa Bárbara. Eu tenho aqui o Caboclo Sete Flechas. Não sei. Né? Tem aqui, ó. Tem Iemanjá. Não sei. Você acha que é isso? Criar ídolos? Priscila tá aí ouvindo. Você acha que é isso, Priscila? Acho que a Priscila não pode falar. Vamos lá. O termo nat, né, essa palavra que a gente tá trazendo, como que é lógico que não é sobre uma estátua, é sobre uma objetificação. O que é uma objetificação? É quando eu coloco algo tão mais forte dentro de mim, um objeto de que me atrai, que eu quero aquilo, que foi o que aconteceu com a mão, ele colocou Tamar como objeto. Ele é um objeto de desejo. Ela é o meu consumo, ela é o que eu quero, tá? E aí, como isso vai se dar dentro do nosso cérebro? É o circuito de recompensa. Só que é um circuito de recompensa hiperativado, porque ele é gerado por uma obsessão. Ele cria um padrão repetitivo, um desejo reforçado, uma busca incessante de uma aprovação para ter uma satisfação. Não é assim? Pessoal, vamos comigo aqui, fica comigo aqui. Presta atenção, quando você se apaixona, lembra dos dias de paixão, né? Tudo que você via só ela. Um exemplo, você quer um carro, aí você, nossa, eu gosto desse carro. Você sai na rua, você só fica vendo aquele carro, porque você criou o quê? Uma objetificação daquele lugar. Foi o que aconteceu com a mão. Ele colocou na cabeça que era a Tamari, que ele tinha, não interessa, ela é minha irmã, eu preciso dessa mulher. E aí ele vai para cima disso. E ele começa. Lembra que Jesus ele falou uma coisa assim? Ele falou assim, cara, perguntaram para ele assim,
se a gente adulterar, né, alguma coisa foi assim, eu não lembro certo o texto, mas a resposta de Jesus eu lembro. Ele falou assim, o Mashiach falou assim, ele falou assim, "Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você só olhar para uma mulher com desejo, você já pecou." Ele pega pesado. Por que que ele pega pesado? Aí Amon criou uma idolatria sobre a irmã dele. Será? Não, foi isso mesmo. Ele idolatrou ela ao ponto de querer consumi-la, ao ponto de querer desejar ela a chegar às vias de fato, e chegou às vias de fato. E aí a gente precisa entender isso, por quê? Porque nesse lugar, o que está acontecendo? É aquele negócio que vai movendo a minha satisfação. Só que o comportamento disso é pior ainda, porque a objetificação, ela desumaniza, pessoal. Foi o que ele fez, ele não se importou que era a irmã dele. Ele destruiu, porque nesse lugar de objetificação, a gente perde a empatia. A gente vai para um relacionamento superficial. É o que está acontecendo hoje. Por que que um abismo chama outro? Porque os homens saem na rua e veem as mulheres como um pedaço de carne. A mulher, ela fala assim, eu só quero, não quero nenhum compromisso, não. Só quero ter uma noite de verão. Então a gente tem o que? Uma relativização do sexo. Então, relaxa aí e você goza, e tá tudo certo. E aí a gente vive numa sociedade hoje que acabou, não tem. Não, pra que me guardar para um casamento? Pra que eu vou pensar em. Não, isso é dor de cabeça. Você entende que eu posso estar nesse quadrante, nesse terceiro quadrante de um abismo chamar outro abismo, porque eu coloquei isso, ou eu tive uma decepção no meu casamento, e agora é o seguinte, eu coloquei um ídolo aqui, o meu ídolo é que eu não vou ter mais homem, não vou ter mais mulher, não. E aí eu idolatro isso, porque eu criei esse conceito na minha cabeça. E eu tô nessa pegada desenfreada de uma coisa vai chamando outra. Aí você fala, aí a gente já falou muito sobre lei da atração, vai atraindo, vai trazendo, mas tá dando tudo errado. Por quê? Porque eu não entendi que eu estou perdendo um lugar de ter uma inteligência com o Criador, de tomar decisões, de viver situações que é por meu desfrute, que é para minha vida. E aí, nesse lugar, é horrível, porque foi o que o Amon fez. Ele idolatrou de uma tal maneira, ele criou essa imagem de consumo, de estar com a irmã dele, que ele perde. Então, esse Temunati, essa imagem, ele vê o outro como um objeto. E aí, pessoal, tem uma máxima aqui, eu falo para vocês, você concorda com isso ou não? Será que nós estamos vivendo um tempo onde a gente ama mais as coisas e menos as pessoas? Entendeu? Porque se é isso, então nós estamos violando toda a integridade espiritual e o respeito. E de fato, uma coisa está chamando outra. Tá tranquilo até aqui? Ou vocês querem que a Carol acabe agora e a gente. Vamos tocar mais nesse assunto, não, André? Deixa quieto esse assunto. Tá muito pesado essa aula. Vamos para a última, vai, vamos acabar, vamos para a última. Eu não tô. Daqui a pouco eu dou uma olhada no chat se vocês têm. Olha aí, a Edivânia falou assim, de uma certa forma, ele repetiu, a mão repetiu o comportamento do pai, né? O pai foi lá e Não, pegou a tá Beth. certo. Tem uma tela aqui. Cadê Tem. o gelo? Tira daquela cama. Calma aí, Mônica. Deixa o gelo lá. Ó. Fala, Suzane. Suzane Hamburgo. Diga pra nós. Abre aí. Olá, Olá. André. Boa noite, pessoal. Boa Muito noite. importante estar falando, principalmente nos dias de hoje, né, com toda essa rede social, onde as pessoas, né, se colocam. Você falou de objetivar, né, as coisas. E a gente vê muito isso, né, com a questão da ostentação, com a questão de eu só me aproximo de alguém se tiver algum interesse. Na maioria das vezes é aquele interesse mesmo de também de se dar bem, né? Às vezes não é nenhuma troca legal, bacana, mas algo mesmo de que você quer realmente usar a pessoa muitas vezes, né? E tudo mais.
Então, você chegou num ponto importante, né, dessa questão de objetivar e a gente desconstruir mesmo esses ensinamentos que a gente está tendo hoje em dia, né? De fato, a gente só olhar as pessoas com os olhos de interesse mesmo, mas o interesse mais pejorativo, né? Nesse caso. Uhum. Sim, E outra sim. coisa, a questão, voltando lá na questão dos filhos de Davi, tudo começou com ele também. Lembra quando ele entrou numa relação que não era dele? Porque quando você entra numa relação de um casamento, né? Quando você adultera, você está quebrando um pacto, você está entrando numa aliança que não é sua, que já foi feita lá, né? Inclusive, muitos com a bênção de Deus. Então, você entra nessa aliança, e aí você, como já tinha sido estabelecido no princípio que isso geraria uma maldição, tanto que o profeta Natan, eu acho, né, falou para ele que a espada não se afastaria nunca mais da família dele, né, da linhagem dele. E a gente sabe Uhum. que toda essa destruição, inclusive um irmão estuprando a outra irmã, né? Sim. Ô, Suzane, se você pensar que, no caso aí, o que nós estamos vendo aqui, já te dou a palavra, Edivane. A gente está vendo aí, nós vimos o Temutum, que foi a desconexão espiritual, depois nós tivemos a desconexão emocional, agora nós estamos vendo a questão do ego, porque a idolatria está muito ligada ao ego, né? Então eu acabo criando uma idolatria. E a última palavra que nós vamos entrar, você vai ver que vai fechar o ciclo. Se a gente olhar para Davi, a gente vai ver que é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Porque, pessoal, olha só, ele pega uma mulher que não é dele, né? Como a gente já sabe. Ele engravida essa mulher. E aí ele começa a desenvolver um plano e mata o marido dela. Então o que acontece? Pensa num ciclo de comportamento, de repetição, padrão de repetição que está acontecendo na família. Entendeu? Porque assim, tudo aquilo que ele fez, ele planejou, ele executou, ele deu fim e ele achou que ia dar tudo certo. Ele ainda fica calado, né? Fica ali por um ano, de boa, tá tudo certo. E aí vem o Natan lá, o profeta, e aponta ele e denuncia o pecado dele. E a Suzane colocou bem e falou: agora a sua família vai ter esse negócio, tá? Porque o pecado é perdoado, pessoal. O pecado sempre é perdoado. O que vocês têm que entender? O que a gente praticou espiritualmente é perdoado. Agora fica as reações, fica as marcas, entendeu? Fica a plantação naquilo que você fez. Então, ou seja, esse negócio a gente vai ter que saber conviver e aprender com esse lugar. Não é porque Deus está me punindo, não é nada disso, não. É porque eu quis fazer isso. Eu optei por entrar nessa escada da desgraça, nessa escada decrescente que vai me levando, cada coisa vai chamando outra coisa, cada abismo vai me trazendo outro abismo. Mas pode acabar o ciclo, pode encerrar esse negócio, porque a família de Davi ficou marcada. Você vai ver que o final do desfecho disso aqui não é legal. Não é legal. E como que esses abismos vão chamando outras coisas? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Ele repetiu o comportamento do pai. Agora, então existiu uma maldição na família. Não, a gente consegue acabar com isso. Porque a mão poderia ter parado. O próprio Davi poderia ter parado. Ele não quis. Eu e você podemos também. Se de repente nós estamos numa vertente desse lugar. E aí, para a gente avançar e finalizar aqui, eu quero mostrar a última palavra que tem a palavra gematria para vocês. E aí, fecha o ciclo. Porque a quarta palavra é vatsat. Vatsat é acender o fogo. Só que esse acender o fogo, está lá em Isaías 9:17, eu vou ler para vocês.
É justamente a escalada do comportamento agressivo. É onde a gente vai para ação mesmo. A pessoa vai para ação do negócio. E aí, Isaías 9:17, o que que Deus está falando através do profeta Isaías? Ele está falando ali para o povo de Israel. Ele está assim, ó, por isso o Senhor não se alegrará com seus mancebos, nem se compadecerá dos seus órfãos e viúvas, porque cada um é hipócrita e malfeitor, e toda a boca fala loucura. Por tudo isso, não se desviou a sua ira, mas ainda estendeu a sua mão. Ou seja, Deus está falando assim, olha, eu vou punir vocês, Israel, por conta disso, e eu vou acender a minha ira contra vocês. Então, ou seja, quando a gente tem essa última gematria, a gente fecha o quadrante. Temos Tum, Patsa, nós temos a palavra que eu acabei de esquecer aqui, vou voltar aqui. Temos Nat, e a gente tem a palavra Atsat, que é justamente as 4 palavras que tem a mesma gematria e que mostra por que um abismo chama outro abismo. Quando você entra nessa rota, uma coisa vai trazer outra. E aí a gente tem o quê? Aquele comportamento, né? Não, mas ele é tão bonzinho. Aí ficou lá e bateu na mulher uma vez. Não, mas ele é tão bonzinho. Foi lá e bateu. Não sei o que, deixa pra lá. Até o dia que o cara matou a mulher. E ele era tão bonzinho, que aí você foi pro caixão. Então, não faz sentido. Por quê? Porque a gente entende aqui, e isso é uma revelação, tá, pessoal? É uma inteligência espiritual. Se a gente está nesse ciclo, a gente precisa sair disso. Por quê? Porque vai acender o fogo. A coisa vai ficar quente. No caso do Amon, como que se deu no caso do Amon aí? Como que isso levou a ele a viver essa escalada ao ponto que isso acendeu dentro dele, incendiou ele ao ponto dele fazer isso? Por quê? O paralelo que a gente tem com a mão aí, quando ele olha para a irmã dele com outros olhos, é justamente que acendeu e ele alimentou esse fogo que foi devorando o coração dele. Pessoal, quando você coloca uma coisa no fogo, responde para mim, essa coisa continua do mesmo jeito? Não, não continua, porque o fogo ele destrói por completo. Agora, no momento em que o coração dele se destruiu por completo, não foi só apenas a vida dele, mas muita gente que estava ao redor dele. Então, essa transgressão de Amon foi estopim. Estopim do quê? Para aquilo que aconteceu com o irmão dele. O irmão dele, o que vai acontecer com o irmão dele? Ele vai. O irmão de Amon era de outra mulher, com o rei Davi, e era o famoso Absalão. O Absalão, a Tamar era irmã de Absalão. O que aconteceu? O Absalão olhou, viu que o pai não fez nada, entendeu? Falou, não, tem coisa errada aqui. Tá muito errado isso tudo aqui. Não é desse jeito, não. Olha o que vai acontecer. Como que a gematria que a gente olhou aí, ela vai trazer, ela vai mover e vai laçar tudo isso, né? Por quê? O problema de Amon e Tamar ficou uma faísca, porque Davi não fez nada. Davi ficou como pai isento. Aí o problema da neutralidade, aí o problema da indiferença, quando você está na neutralidade. O que aconteceu? Isso se foi desenrolando mais para frente. Criou a idolatria de Amon por Tamar, criou a violência sexual, que acabou causando o assassinato. Por quê? Porque Absalão vai matar Amon. Ou seja, o irmão que pegou a irmã e estrupou, depois é morto por irmão daquela irmã, por parte de mãe. E isso cria uma racha na casa de Davi, na família de Davi, sabe? Temos 3 coisas gravíssimas aqui que, unido, deixa um legado de violência, de poder, que aí sim faz todo sentido. Por que que um abismo chama outro abismo? E aí, se a gente está dentro desse lugar, de um abismo chamar outro abismo, a gente precisa parar e refletir sobre esse lugar. Por quê? Porque não é por aí. As coisas não têm que ser por aí. E aí, só para você entender como que se dá na nossa mente, no nosso comportamento. Quando a gente tem essa escalada desse comportamento agressivo, né, desse acender o fogo, a gente entende que isso está muito ligado a uma frustração.
E essa frustração ela vai gerar essa agressão, criando respostas intensas. E aí isso vai trazer um despertar de um comportamento violento, primitivo, né? É aquilo que eu não gosto muito dessa pronúncia, mas é o cérebro reptiliano, né? O que o pessoal fala, o cérebro primitivo, né? Onde o instinto, a pessoa vive pelo instinto, né? Lembra que um que vivia por instinto, ele falou, vou morrer. Ele tinha um direito, ele vendeu o direito dele só por causa de um prato de sopa. Vivia por instinto. Então, não dá pra gente viver desse jeito. Agora, olha o comportamento de quem vive por instinto. A raiva contida, ela vai criar ciclos de violência, pessoal, de agressão. E isso contamina as nossas relações. E aí não consegue ter uma resolução de conflitos. E isso é terrível espiritualmente, porque a raiva, né, e o desejo segmentado leva a uma queima espiritual. Você fica queimado, porque você está alimentado pelo pecado, você está alimentado pelo afastamento daquilo que era a conexão com a fonte, com o Criador, com o Eterno. Então você vai entrar numa escalada de comportamento agressivo. E aí você não sabe. E o agressivo aqui não é só ir lá e fazer de fato com a mão, não. Muitas vezes é uma palavra que sai totalmente fora da curva. Mas por que eu respondi desse jeito? Não era nem para mim ter falado isso, não era nem para mim ter. E aí isso cria um ciclo de autodestruição. Por quê? Porque você vê que essa sequência de pecados elas vai gerando uma espiral. Por isso que eu coloquei essa imagem, né, do funil ali. E essa espiral vai levando um afastamento totalmente e vai trazendo um sofrimento contínuo na vida das pessoas. Então você entra num ciclo de abuso, de autodestruição, e isso fica perpétuo, porque os padrões de comportamento negativo, eles começam a passar para as próximas gerações. Então você assim, você vai transmitir isso para o seu filho, que vai transmitir para o filho, e aí cria aquele, sabe aquele legado na família de bagunça, né? Você já viu histórias, vocês vão entender e vão conectar muito bem. Tipo assim, não, porque eu tenho na história, tem vários níveis, tá? Por exemplo, a minha mãe morreu, minha avó morreu de infarto. Eu tinha uma vida desregrada, ficava ansiosa e comia qualquer coisa. Aí minha mãe morreu também de infarto. Aí agora eu já tenho um irmão que tá com problema de coração, de. Você entende? Aí não, ó, na família tem um suicídio. Meu bisavô se suicidou. Aí meu tio se suicidou. Sabe? Começa, parece que desencadear padrão. Vanilde levantou a mão. Pode falar, Vanilde. Quer falar? Pode Não, falar. sim, eu fiz uma pergunta, mano, ali no chat, e daí outra pessoa ali falou que também ia perguntar, daí eu vou formular a Vamos pergunta. lá. E deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quais Pergunta. eram as formas de quebrar esse ciclo do abismo? Na verdade, era mais lá para o final, né? Mas, assim, por alto a gente já tem noção o que que se deve fazer, né? Assim, mas talvez exista uma outra chave aí. Quais as formas de quebrar esse ciclo do Eu abismo, vou né? responder isso aí. Pode sim, Tá. pode deixar que eu vou responder. A Edivânia levantou a mão. Eu queria ouvir você, Edivânia. Não sei se é a pergunta também, mas pode falar. Quer abrir, pode falar. Eu vou terminar Não, respondendo André, isso. Pode não, falar. André, eu levantei a mão naquela hora que a colega estava falando a respeito do caso de Davi, que eu pensei só de enfatizar um pouco da questão de que realmente o Amon estava repetindo o comportamento do pai, Do né? Claro pai, que, do que pai. muito mais agressivo, muito mais prejudicial, porque foi com uma própria irmã de sangue, enfim, mas ele estava repetindo um comportamento do pai. E aí eu até coloquei no chat a pergunta, né? Até que ponto o comportamento dos pais influenciam nas decisões dos filhos. Porque às vezes a gente como pai, mãe, enfim, a gente fala para o filho para não fazer isso, para não fazer aquilo, enfim, mas às vezes o filho aprende muito mais por nos copiar do que por aquele nosso discurso, né? Então, assim, aí eu É o coloquei lá exemplo, no né? chat, é, como é que às vezes o comportamento dos pais influenciam muito mais nas decisões dos filhos do que o discurso que a gente sempre faz, aquele blá 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 constante, mas se não tiver acompanhado do exemplo, não faz diferença, né?
Sim, muito bem colocado, Edivânio. Porque assim, ó, pessoal, desde cedo, vocês têm que entender o seguinte: nós, pais, somos os principais modelos, né, para eles. Então, eles vão observar, vão imitar a atitude, o comportamento. Então, coloca esse drive. Você é o primeiro modelo de imitação. Você não tem como, tá? Aí você tem uma outra coisa também que a gente detecta, que é a influência na autonomia. Ou seja, o estilo de criação de cada pai, né, que vai criar ali, seja autoritário, seja permissivo, seja negligente, seja. Enfim, você está entendendo onde eu quero chegar. Esse estilo vai caracterizar o afeto e a disciplina. Então, pensa no que esses filhos estão produzindo mediante ao Davi. E o Davi era um homem conhecido como coração segundo o coração de Deus. Isso mostra o que? Que existe solução. Porque o Davi, do aspecto político, do aspecto militar, do aspecto de tomar atitudes, vamos dizer assim, que eram espirituais muito além da sua frente num período de lei, ele é top. Mas no aspecto de pai de família, né, de marido, ele foi muito, deixou muito a desejar. Agora, você tem que entender que também existem pressões e expectativas. Alguns pais, eles impõem as suas próprias expectativas. E aí ele influencia na escolha do filho, tipo de carreira, né, de vida, entendeu? Então, a gente precisa entender um pouco de tudo isso, Edivânio, para a gente se policiar. A gente se policiar a nós mesmos, né? Porque senão a gente pode cair num erro e depois a gente vai repetir padrão. Então, a repetição de padrão, tá? Vai acontecer isso aí. É lógico que se a gente tem um pecado sexual igual o Davi teve com Betseba, natural que um abismo ia chamar outro abismo. E o abismo foi muito mais profundo no caso do Amon, porque ele pegou a irmã. E depois ele foi morto pelo irmão. E depois o irmão que o matou, quis roubar e matar o próprio pai para pegar o trono. E morreu de maneira trágica. Então, a gente vê que a tragédia caminhou nesse lugar. Caminhou, porque se eu não entender a questão primária, conexão, o que Jesus falou? Olha, buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então ele fala assim, tenha primeiro um relacionamento com Deus, porque nesse start de relacionamento com Deus, com o Criador, você vai startar outras coisas que são importantes para você. Então, por isso que Temutum, olha, perdeu ali. A serpente passou para Eva e ela perdeu a conexão. E aí a coisa começa a vir. Aí depois nós temos tudo isso que a gente falou. Então, nesse lugar, Divânia, é muito bem colocado, muito bem falado. Tem uma outra pergunta, aí é a da Vanilde, né? Quais as formas de quebrar esse ciclo de abismo? E eu vou falar isso agora. Como quebrar essa ideia de abismo? É muito, muito, muito simples. São duas palavras, Vanilde. Resiliência e autocontrole. Então, ou seja, a gente precisa desenvolver uma espiritualidade, né, onde orienta a prática de oração, de meditação, para a gente fortalecer o nosso autocontrole e resistir à tentação. Então, eu queria até que se você estiver anotando aí, anota isso aí. Como que eu quebro o abismo chamando outro abismo, esse ciclo de abismo, como a Vanilde colocou aí no chat. Resiliência e autocontrole. A resiliência tem que ser aonde? Prática da oração, prática da leitura da Bíblia, meditação. Eu fortaleço o quê? O meu autocontrole. E aí, com o meu autocontrole fortalecido, o que que acontece? Eu resisto àquilo que pode vir, a tentação. E eu quero dizer uma coisa, tá, pessoal? A tentação não é, muitas vezes, no conceito que vocês entendem do diabo. Não estou dizendo que o diabo não traga isso aí. Só que a palavra tentação, e quando a gente estuda a palavra tentação, só para vocês entenderem, a palavra tentar, tá? Ela tem um conotativo que, a partir de hoje que você vai entender esse conotativo, você vai falar assim, cara, eu entendi tudo errado até hoje. Sabe, vocês sabem o que significa a palavra tentar? Diz aí no chat para nós. Se quiser abrir o microfone, pode abrir também. Tentar de tentação, né? Não de tentativa. Certo? Vamos lá. Presta atenção. Nos dias de Jesus,
E por isso que o apóstolo Paulo usou isso, porque o apóstolo Paulo, ele, ele, ele tá olhando o soldado romano, né? E na época de Jesus e do apóstolo Paulo, a arma mais poderosa que se tinha era a espada romana, né? A espada romana era a arma mais poderosa. Pega essa, tá, pessoal? Vocês vão vai explodir a mente. Então, o que que o ferreiro, quando ele ia fazer as espadas para o exército romano, o que que tinha na cabeça dele? Ele tinha na cabeça o seguinte, cara, eu vou dar uma arma para esse soldado e esse soldado vai confiar a vida dele nessa espada. Porque imagina você ir pra guerra e na hora que você puxar a espada, dar a primeira espadada, a espada quebra e trinca e já era. Você vai morrer, porque o outro vai pegar a espada e vai enfiar em você. Então, o que que o ferreiro tinha que fazer? O ferreiro ele tinha que pegar o aço, tá? Ele pegava o aço e aí ele colocava na bigorna, ele esquentava ali o aço até o aço, você já viu essa cena? Até ficar vermelho, né? E quando o aço ficava vermelho, ele vinha com a marreta e colocava na bigorna e buf, descia Forjado. o aço, descia a marretada na marreta. Daí tá pegando, né? O que acontece? Aí ele punha de novo o ferro, punha na água fria e punha de novo o ferro lá no fogo para ficar vermelho. Quando ficava vermelho, ele olhava para aquele aço e ele conseguia ver um raio-x se tinha bolhas de oxigênio. Porque se tinha bolhas de oxigênio, ele tinha que pegar de novo, colocar na bigorna e descer a marreta de novo até aquela bolha sair. Chuta o nome desse processo. Forja, né? Foi? Forja. Não. Tem a ver com Era, tentar? era tentar. Vou tentar. Tentar. Era tentar, ou seja, ele tentava o aço até ele tirar toda a bolha, porque ele sabia que aquele aço ele não ia quebrar no meio da batalha. Vamos aplicar isso no nosso contexto? É simples. Quando você está passando por tentação, você está tomando porrada para você não quebrar. Por isso da resiliência, por isso do autocontrole. E a gente muitas vezes fica falando, não, é tentação, é o diabo que está trazendo. Não, pode até ser que seja o diabo, seja a pombagira, seja o capeta que for. Mas é sobre mim, é sobre você. De que material você é feito? Nós estamos falando de autocontrole, nós estamos falando de resiliência, nós estamos falando de levar toda a André, obediência, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Fala, pode falar. então, minha mãozinha estava levantada exatamente para isso. Você falou, como é que a gente quebra esse padrão, né? Através da resiliência e através da, qual Autocontrole. foi a outra palavra? Do autocontrole. Autocontrole. Só que eu acho que antes disso é preciso ter a autoconsciência. Porque se a pessoa não tiver consciência disso, de que isso está sendo um padrão e que está nela e que ela precisa quebrar esse padrão para não continuar isso, né? Porque se eu tiver consciência, eu tenho como quebrar esse padrão, mas se eu não tiver consciência, eu vou continuar fazendo e o padrão vai continuar existindo. Não tem E onde resiliência que entra a autoconsciência hoje, o Márcio? no autoconhecimento. Eu trouxe o conhecimento para você. Hoje todo mundo aqui na sala está com a consciência de que um abismo chama outro abismo. Só que hoje vocês estão com a consciência de um abismo chama outro abismo e vocês sabem como que está se dando. Nós vimos aí o quadrante, as 4 gematrias que mostra o que Amon e Tamar viveram. Então eu tenho essa consciência. A partir de agora eu tenho consciência. Agora o que que eu preciso fazer? Uma vez que eu penso, logo existo. Sócrates, né? Não sei. Agora eu entendo, agora eu preciso praticar, agora eu preciso buscar resiliência. O que que é resiliência nesse caso aí? É me aplicar em oração, é me aplicar em me aproximar do Criador, é me aplicar em entender a palavra, entender o que está dizendo, o que que a Bíblia tem, qual o plano que ele tem para mim. E aí eu começo a ficar forte. Então é assim, ó, presta atenção, se você alimenta o seu espírito, o que que acontece com o seu espírito? Ele sujeita a sua alma. Agora, se você alimenta a sua alma, o que que acontece? Ela diminui o seu espírito. O que que a gente precisa conectar com Deus? Os dois, sim. Mas qual que é o principal para conectar com o Criador? Alma ou espírito? Espírito.
Então, nesse lugar, eu concordo com você, fala assim, a gente tem que ter uma autoconsciência. E essa autoconsciência, Márcia, ela nem é com U, tá? Ela é com L, porque a inteligência espiritual aqui é que vem de cima. Então, a gente pegou a inteligência espiritual aqui da palavra gematria, 896, vimos quais são as palavras que tem, e olha só, a Bíblia é perfeita. Ela está dizendo assim, presta atenção, cada um desses aí é um abismo. E se você não se ligar, você vai puxando outro abismo, outro abismo, outro abismo, e você vai entrar nesse ciclo destrutivo. Fala, Suzane. Referente às questões de padrões espirituais, né, como você até já tinha falado antes, né, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, questões espirituais, padrões espirituais, é levado ao trono de Deus, né? Então, perante a justiça de Deus, para que seja confessado, né, esses padrões que está sendo repetitivo na família e pode passar para outras gerações também futuras, ser pedido perdão, ser acessado o sangue ali de Jesus Cristo para que seja limpado, cancelado e seja não venha passar mais para as gerações futuras. Então, tem que ser levado para a justiça de Deus, que é o trono, e buscar que seja cancelado esses padrões. Sim. Nesse lugar, Suzane, o que a gente precisa entender aqui? Porque assim, não adianta chegar e falar assim, busca o reino de Deus. Não, você sabe que eu sempre tenho compromisso com vocês de mostrar para vocês assim como isso funciona. Já te dou a palavra, o Vanilde. Como que isso vai funcionar, pessoal? Né, no nosso cérebro. Como que está funcionando isso no nosso cérebro? A gente precisa entender esse lugar. Vocês já ouviram falar a palavra parasimpático? Quem sabe o que é parasimpático? É um nervo. É o quê? Não é um nervo? Não. Parasimpático é a parte do sistema nervoso nosso Sistema, que é então, sistema nervoso. responsável. Calma Falei aí. errado. Sistema nervoso. Tá, é a parte do sistema nervoso que é responsável por regular a gente, né? Regular a gente das funções corporais involuntárias. Então, por exemplo, a digestão, a frequência cardíaca, a respiração. Então, esse sistema, ele tá dentro, ele é inato a mim, tá? Ele atua principalmente no meu corpo com estado de descanso e recuperação. E aí ele vai fazer um contraste com o sistema simpático meu, que é justamente aquele sistema simpático que vai ativar as situações de estresse, de perigo, né? Você até falou certo, Marcos, só que você só esqueceu que uma é contra a outra. Né? O sistema simpático, sim, ele vai me levar ao medo, à fuga, à luta, né? Preparando meu corpo justamente numa situação de perigo para a luta ou fuga. Só que as funções principais, né, do sistema parasimpático, para vocês entenderem um pouco de neurociência nesse lugar, o que acontece? O parasimpático ele vai diminuir a frequência cardíaca, ou seja, vai reduzir meu batimento cardíaco, ele vai ajustar meu corpo para relaxar e economizar energia. Outra coisa que ele vai fazer uma estimulação da minha digestão. Então, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo, ele vai melhorar o meu sistema digestivo, vai estimular a produção de saliva, enzimas na parte digestiva. Ele vai criar relaxamento muscular, ele vai controlar o metabolismo. O que isso quer dizer para nós, pessoal? O que eu quero mostrar para você. Quando você quebra o ciclo aí, no caso, né, que a gente está quebrando o ciclo dos abismos, e você está buscando uma resiliência de autocontrole, você vai ter uma busca, principalmente nessa parte da mente, você tem que buscar técnicas de respiração. Você tem que entrar em mindfulness. Por quê? Porque você vai acalmar o seu sistema nervoso, que tem a ver com esse parasimpático que eu estou falando. Ou seja, você precisa regular suas emoções. Tem gente, pessoal, que está no estresse, está numa ansiedade tão grande que se ele ficar em silêncio, ele entra em pânico. Eu estava do lado, estava num treinamento, final do ano passado. Eu estava do lado de uma pessoa e o professor que nós estava tendo treinamento, ele falou, pessoal, vamos fazer uma técnica que a gente mais faz, vamos respirar, vamos acalmar, vamos silenciar. Quando ela começou a ficar em silêncio, ela teve uma crise de ansiedade. E ela teve que chamar o SAMU para a mulher.
Ela não conseguia, o silêncio dela era o terror dela. E muitas vezes a gente não sabe, não, tem que parar isso. A gente precisa entender que esse negócio cognitivo, esse comportamental, ele tem que me ajudar a modificar os meus pensamentos autodestrutivos. Todo mundo tem um pensamento, talvez, de autodestruição, que promove, né, esse descontrole. Ah, não tenho pensamento de matar ninguém, André. Não tenho pensamento de matar ninguém, mas, nossa, aquela pessoa falou mal de mim. Que infeliz, que desgraçada, que não sei o quê. É um pensamento, é um abismo. Você entende? Então, nesse lugar, a gente precisa, quando a gente está falando de resiliência e autocontrole, eu não quero só que você, não, busca o reino de Deus. Não, temos que buscar, mas e o que você tem que fazer? Qual comportamento você tem que trazer para acertar esse lugar? Fala, Vanilde. Tem uma frase assim que eu estou analisando agora esses dias que fala assim: o que eu não tomo consciência não me cura, e o que não me cura me quebra. Então é mais ou menos por aí. Se a gente não toma o primeiro passo é tomar consciência da coisa, começar a entender, Trazer para cá. não só ouvir, mas Tem, entender, captar aquilo ali, peraí, tá? E depois procurar cura antes que isso nos quebre, né? Então essa vamos sala lá. de conhecimento, muito bom. Você falou uma coisa muito interessante. Inconsciência tá na parte traseira. Inconsciente. Que é praticamente 80% do seu comportamento diário. O seu comportamento diário está totalmente ligado à sua inconsciência. Por isso a gente tem padrões repetitivos, padrões que a gente repete e a gente nem se dá conta que ele está repetindo. Agora, quando eu tiro da minha inconsciência e eu trago para minha consciência, entendeu? Eu até no processo de oração, e o processo de oração é parasimpático, tá? Por quê? Quando você ora, você traz sangue, principalmente de joelho, tá, pessoal? Vocês aí que, isso é religioso, né? Ora de joelho. Você vai ver que quando você traz a oração, você enche de sangue o seu córtex pré-frontal. Isso te ajuda até nas tomadas de decisões. É fisiológico. E tem pesquisa comprovando isso. Então, a Ivanildo falou uma coisa interessante. Você traz para a consciência, aí você consegue ver. Só que muitas vezes, ver dói. E vocês não querem ver. Vocês não querem ver. Então, nesse lugar, Ivanildo, quando traz para a consciência, tira do inconsciente, tá? Por quê? Por que que é inconsciente? Porque o cérebro, ele tem comportamentos do inconsciente, ele não tem comportamento do consciente, porque o comportamento do consciente, você não vai se comportar daquele jeito, você sabe, não, isso aqui eu sei, não tem que fazer isso aqui. Mas, por exemplo, eu olho para a Neuvira tá fazendo isso, mas ela tá fazendo inconsciente. E aí vocês não dão conta, porque nessa hora a gente acaba entrando em julgamento, a gente acaba entrando né? E de repente o outro nem tá sabendo o que tá acontecendo fazendo aquilo ali, né? Fala, Márcia. André, esses números da geometria, como é que é? Geometria, Gematria. não? Gematria. 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 Tem alguma coisa a ver com aqueles números que o Tesla dizia que seria a chave do universo? Não, então, aí no caso do Telos, nós temos aí fi- não é Fibonacci, A sequência de acho que é Fibonacci. Fibonacci? É, a sequência de Tem um pouco a Fibonacci, ver né? com a sequência de Fibonacci. Que a Aham. sequência de Fibonacci é um pouco da gematria da Cabala. Só que assim, o problema da Cabala é que assim, ela Eita, uma coisa junto com a outra. é uma coisa puxando a outra, tá, pessoal? A Cabala, ela vai pegar um pouco mais focada para Salomão e para prosperidade, no caso financeira. Então, ou seja, existe regra de equivalências. O que é regra de equivalências? Que vão levar você a um resultado, entendeu? Mas Jesus, ele quebrou essa regra de equivalência quando ele falou assim, não tem como você adorar dois deuses. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai adorar Deus, ou você vai adorar a riqueza. E no caso, riqueza, ele é o único lugar na Bíblia que você vê ele declarando um principado. É forte esse texto. Ele fala assim: não tem como você adorar Deus e adorar a Mamon. Então, hoje, no judaísmo, dentro do judaísmo, né, de Israel, nós temos uma coisa chamada sionismo. O que é o sionismo? É a galera que está preocupada mais com ter.
do que com o ser. E a Cabala, ela vai levar um pouco para esse lugar. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Existem sequências, vocês não têm noção, pessoal. Eu vou focar um pouco nisso aí na próxima semana. Semana que vem, nós vamos falar sobre a questão dos ossos. Vocês vão ficar doidos. Entendeu? Vocês vão. Assim, como que esse número, os números, eles, dentro do hebraico, eles mostram uma matemática, mostra um negócio que você fala assim, não tem como esse negócio aí. Esse negócio, como que pode estar tudo lá? É só somar e chegar no resultado. Então, E tem até o no lance do caso Santo aí, Graal também, né? sim, sim. Só que aquela parada do Santo Graal, ela é totalmente sionista. Entendeu? É o lado que não vai colocar, incluir o princípio. Vai colocar só o ter. É por isso que eu tô falando de ter e ser. Entendeu? Nesse lugar. Mas a gematria, ela é top, tá? Não a cabala. Fala, Neuveira. Abre o microfoninho para nós. Não tá conseguindo? Aí abriu e aí fechou. Aperta de novo aí. Aí, não. Aperta de novo. Aperta de novo onde você apertou. Aí. Fala, pode falar. Fica mostrando que o host me mutou. É, eu tava apertando para liberar e aí você abriu e eu apertava. Fechava. Tava chegando a tempo, é. Não, eu queria voltar um pouquinho ali Até eu comecei a acompanhar bastante essa questão ali que a Márcia trouxe, mas eu queria voltar um pouquinho naquela questão do que você estava colocando sobre o espírito, né? Sobre a conexão com o que é mais importante você alimentar para se conectar com o Pai, né? Com o Eterno. E aí eu também tinha falado do espírito, mas eu queria voltar porque eu não acredito que seja o espírito, eu acredito que seja a alma. O mais importante para você tratar, para ter uma conexão com o eterno, precisa ser a alma, porque se você não tratar, se a sua alma não estiver bem tratada, como você colocou aí, que até o rezar, né, o orar, a oração, ela é do parasimpático, ou seja, é físico, vamos dizer assim, né? Tem essa alteração física. E todo esse feeling que você colocou, uma pessoa muito ansiosa, que se ela ficar calada, ela na verdade, uma pessoa, você sabe que uma pessoa pode até entrar em autocombustão, né? Ela pode até pegar fogo nela mesma, se ela, dependendo de como ela tiver, né? Da situação interna. Nós somos capazes de botar fogo em nós mesmos, isso já aconteceu, né? E a gente sabe que é real esse processo dentro de nós, por tanta eletricidade, tanta Sim, condutibilidade, tanta energia, né, que nós temos dentro de nós. Então, só que esses feelings todos aí, esses sentimentos, vamos dizer assim, né? Eles são todos almáticos, eles são todos da alma, né? E se você não tiver essa alma bem tratada e bem curada, você não tem uma boa conexão espiritual, porque não chega até lá. Você não consegue entrar com o seu espírito, tratar o seu espírito e ter um espírito em condições de se conectar com o eterno, se a sua alma não estiver bem cuidada e bem sarada. Então, como eu acredito nesse primeiro passo, né, ser da alma para o espírito, quando você está com a alma tratada, você vem com o espírito. Então, o mais importante de ser tratado não seria o espírito, seria a alma. sim. Sim, o que a gente, eu estava tentando expor ali, é que assim, uma vez que você tem esse autoconhecimento seu, né, de saber como que a sua alma, você funciona, e por isso que eu sempre trago para vocês, não só a parte espiritual, mas eu tento mostrar a fisiologia da mente, da cabeça, o que está acontecendo, o que está acontecendo no comportamento, para vocês identificar esse lugar, né? Então, nessa ideia, quando eu conheço as minhas verdades, automaticamente eu consigo conectar esse espírito melhor com o espírito de Deus, com o Arua do Eterno. Então, o que eu só entendo aqui, o Neveri está certo, o que a Neveri está falando é isso mesmo. A melhor maneira de você acessar o espírito é pela alma, é autoconhecimento. Entendeu? Quando você tem autoconhecimento, você começa a saber como você funciona, e uma vez que você. Só que muitas vezes a pessoa ela começa a saber como ela funciona
E ela esquece que ela tem que saber como ela funciona para poder se conectar com o espírito. E ela não. Eu tomo decisão, porque, por exemplo, eu me autoconheço. Eu sei que, de repente, uma pessoa faz um comportamento e aquele comportamento eu sei que mexe comigo. Aí, tipo assim, em vez de eu enfrentar esse lugar que se me incomoda, é meu, concorda? Não é do outro. É meu. Uhum. Então, calma aí, se é meu, por que que eu não avanço e cresço nesse lugar? E amo o próximo, porque a atitude do amar o próximo é a minha conexão de propósito com o propósito do eterno. Então, automaticamente, minha alma ligou. Mas aí não, eu me afasto. Não, eu quero me afastar. Eu quero ficar na minha. Eu quero jogar esse lugar. E aí não faz sentido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dentro do que a gente é, vem falando aqui, né? A Nilvira até falou de explosão aí né, de pessoas que Autocombustão. autocombustão, é essa a palavra. Quando você pega isso na fisiologia de como isso funciona, você está numa discussão e essa discussão ela escalona rapidamente. Ela sai das palavras, ela vai para uma violência, entendeu? E aí, calma aí. Será que você não tem autoconhecimento de você? Será que você não consegue se controlar ao ponto de falar assim, não, calma aí, isso aqui tá ficando muito aquecido, vamos diminuir essa temperatura? De repente, vamos falar na vida de marido e mulher, os dois começam a gritar, fio, alguém vai ter que falar mais alto que um, e de repente alguém vai ter que calar a boca do outro. Então, calma aí, puxa vida, eu tenho que entender o quê? Não, você tem que estar gritando, então eu vou ficar de boa. Deixa a pessoa gritar, deixa a pessoa. É o momento dela, depois eu posso. Só que a gente tá vivendo um tempo tão assim de revanche, de competição, de pensamentos de impulsividade, Agressividade, né? sabe? Sim, de raiva contida, que a gente explode em ações violentas. E aí o ressentimento acumulado, sabe? Então, famílias onde o respeito constantemente é desafiado, sabe? Então, a gente precisa olhar para esse lugar. E é importantíssimo. Porque uma vez que você se autorregula, você se entende, automaticamente você vai viver. E aí, eu quero pegar uma parte do chat aqui, que acho que foi a Edvânia. A Edvânia falou uma coisa aqui, deixa eu resgatar. Ela citou a tentação. Cadê aqui? Ó, o próprio Jesus dá exemplo de resiliência, né? Ah, quando ele tem autocontrole no deserto da tentação. Ele estava no deserto da tentação. Veja bem, estava 40 dias, pessoal, em jejum. O jejum é uma autorregulação da alma, não é nem do espírito, da alma. Você sabia que o jejum ele autorregula a alma, Uhum. que deixa seu espírito sensível àquilo que tiver que ser. E aí a gente tem essa conexão que eu acabei de falar e que a Débora está falando, que é justamente quem vai dominar quem vai mandar em quem. Agora, Exatamente. onde começou? Meu autocontrole, da minha resiliência, eu buscar. E quando chegou lá, tem a pedra, tem isso, tem ele colocou em xeque se é o filho de Deus, colocou em dúvida a identidade dele, colocou em dúvida um monte de coisa, mas ele estava ali, ó, tô no controle, tô no controle. Então, Enquanto todo mundo acha que tem que gritar para alcançar alguma coisa, né? Tem que não tem, não tem. esbravejar, né? Isso que está realmente na mente, né, de muitas pessoas hoje em dia. Não na nossa, né? Porque nós somos bem educados nesse aspecto aí. Mas Sim, a gente acaba indo por esse lado mesmo. E a gente é empurrado muitas vezes para essas situações. Tipo, e aí, você não vai reagir? Você não vai fazer nada? Né? E sim. é tão estranho quando você pensa, será que eu realmente tenho que ir lá e reagir para mostrar que eu tô. Tem que reagir para mostrar que eu tô viva, né? Ou não, eu posso manter a minha mansidão agora, porque é como você falou, eu tô no controle, como Jesus falou, eu tô no controle desse negócio aqui. Né? Eu sei muito bem o que está acontecendo, e às vezes as reações vêm. E quando você não está preparado, muitas vezes você vai e reage do jeito que o outro está te querendo que você faça. Porque às vezes aquele ataque ele já vem exatamente nesse sentido, para te tentar, né? E A aí, pergunta que, a pergunta que fica é quem está controlando quem, né? quem está controlando quem, né? Aconteceu até isso comigo há pouco tempo atrás, que eu tinha tido dois atritos consecutivos, né? Com duas pessoas diferentes, e eu comentei, tipo, eu falei assim: ah, fulano, eu fui falar com fulano e tal, fulano gritou comigo, né? Tipo, estrelou comigo.
Aí depois eu fui e falei outra coisa. Eu falei assim, nossa, aconteceu tal coisa assim, e a fulana gritou comigo. Aí a menina que eu tava conversando falou assim, nossa, mas você tá sem moral, hein? Todo mundo grita com você. Aí eu Sim, falei pra ela, não, é que eu não tô sem moral, não. Quem tá sem moral é eles, porque eles é que estão achando que tem que gritar para resolver as coisas, eu tô de boa. Aí sim, ela ficou assim, sim. depois que passou aquilo, ela veio depois conversar comigo, ela falou assim, nossa, eu nunca me esqueci aquela fala sua, porque foi um aprendizado muito importante que eu tive naquele dia. Eu falei, o que que aconteceu? Porque o que que ela estava dizendo para mim, tipo, você não vai reagir, você não vai gritar com ninguém, tá todo mundo gritando com você, né? E quando você falou, não, quem tá sem moral é gritar comigo, não, quem tá sem moral são eles estão gritando comigo, eles estão achando que para conseguir alguma coisa tem que gritar. Eu não, eu tô de boa, eu só tô resolvendo as coisas aqui e ali, né? Aí ela falou que isso Tô- tinha sido um grande aprendizado para ela, que ela nunca mais esqueceu disso. É verdade. E é assim, e é bem isso, porque assim, quando você tá no controle, você não emociona, né? Você não. Cara, tá tudo certo aqui, né? E a gente tem exemplos muito magníficos na Bíblia. Agora eu queria, para a gente terminar, finalizar aqui, o comentário da Priscila, que é muito interessante. É quando ela fala assim, sobre a quebra do ciclo, né? Dos tipos de ciclo, das maldições. Por que é necessário a gente orar por arrependimento dos nossos antepassados? Não que eles vão se arrepender, mas a gente se coloca nesse lugar, né, de arrependimento dos erros que teve. Por que é importante isso? Porque quando eu entro em arrependimento e quando eu faço essa quebra, né, esse ciclo de maldição que vem constantemente acontecendo, o que que faz? Você você põe um ponto nisso daí. Você, ó, a partir daqui, não. O que que quebra a maldição? É ser uma nova criatura. Quando você entra para a questão da nova criação, as coisas velhas se passam. As coisas velhas se passam. E é Então, tão daqui para interessante, frente, pode falar, né, Pedro? e é tão interessante essa, desculpa te interromper. E é tão interessante essa coisa do quebrar a maldição, é que o mundo espiritual, ele trabalha tão contrário a isso, que a gente, o que vem mais na nossa direção é tipo, isso não existe. Ah, isso aí não existe, não. Isso daí é balela, isso daí é fala, né? É falácia. Por quê? Porque o primeiro passo para você quebrar a maldição é você assumir que ela existe. Né? Se você não achar que você tem um inimigo ali, se você não reconhecer que você tem um inimigo, você não vai encontrar estratégia para lidar com ele. Então, a primeira coisa quando a Aliás, gente fala disso é a pessoa chegar e falar: isso é besteira, isso é balela, ixi, já vem você com essa história. Isso daí não existe. Isso já é uma estratégia do inimigo, do adversário, para fazer com que a gente não pense que isso existe. Porque se você começar admitindo que isso não existe. Eu estava até assistindo um vídeo de um pastor americano e ele estava contando uma coisa tão linda, André, dentro disso aí que você falou. É um pastor missionário, e ele contando de um evento que ele teve na África, né, numa igreja que ele teve na África. E ele falou que o Senhor mostrou para ele, né? O Eterno mostrou para ele, e ele teve que começar a lavar os pés dos africanos naquele lugar. E ali foi uma comoção, assim, eu estou me arrepiando até agora, eu não estou me lembrando agora o claro, nome dele, mas ele falou que a visão que ele teve naquele momento, dentro daquela igreja, era que ele começasse a pedir perdão por ele ser americano, por ele ser branco, por ele ter. O senhor foi mostrando para ele onde foi que os pontos negativos, né, da raça dele, da vida dele, dos antepassados dele, e todo o mal que os antepassados dele tinha causado para aquele povo africano e que ele só ia conseguir uma conexão com aquele povo ali de realmente estar pregando o evangelho, estar trazendo o reino para eles, quebrar aquele, se ele fizesse isso. Por quê? Porque uau, esse ali era um impedimento que eles estavam ali tentando, já buscando, evangelizando, e ali naquela região por muito tempo. E lá tem muitas regiões, né, e totalmente idólatras e totalmente alheias mesmo às questões espirituais e tudo, porque eles têm as próprias coisas. Então ele falou que não estavam andando em nada, tipo, eles não estavam fazendo progresso nenhum. E ali ele orando, ele buscando junto com a esposa dele e tudo, e ele teve essa visão. E ele vai e começa nesse processo aí de lavar os pés dos pastores africanos daquela igreja, naquela comunidade, sabe? E ali ele vai pedindo uau. perdão para eles sobre
tudo que os antepassados dele tinham causado para os africanos. A escravidão, os maus tratos, os roubos, os abusos, né, a matança. E ele vai pedindo perdão de tudo e lavando os pés dos pastores. Pensa que coisa mais linda isso, né? Olha só, isso que você está Maravilhoso. falando é muito profundo. A gente teve uma experiência uns anos Muito atrás na profundo, minha muito. família, e eu vou terminar aqui, pessoal, com a minha prima. E, resumindo, tá? Só para vocês entenderem o enredo. O meu tio fez um pacto com ela, no candomblé, de sangue. Abriu a cabeça dela, colocou sangue de 7 animais e fez um pacto com Pombagira para que ela, atingindo os 18 anos, ela se tornasse uma prostituta e ganhasse dinheiro para ele. O Ixi, pai dela, tá, pessoal? O pai dela, meu tio, tua prima? minha prima. Hum. E o que aconteceu? Essa menina fez 18 anos, só que ela veio, ela ligou para minha mãe e veio, minha família toda é mineira, né, de Juiz de Fora. Só que só minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, que mudamos para São Paulo e a gente mora aqui, muitos anos atrás. E aí ela queria arranjar um emprego aqui em São Paulo e ela falou, tia, eu posso ficar uns dias na sua casa só para me arrumar um emprego, me estabelecer? E era uma loucura, pessoal. Era uma doideira. E ela era muito bonita, é ainda bonita. Só que sabe aquela mulher que ela sai na rua, que todo mundo mexia com ela? Pensa, do lixeiro ao carro blindado, buzinava, mexia, sabe? E era uma doideira. E aí a gente entendeu que tinha uma coisa errada, e como a gente sempre foi da igreja, aí ela começou a frequentar a igreja com a gente. E aí não aconteceu, não deu outra. Bah, ela caía lá, manifestava, e ela ficou 6 meses, pessoal. Pensa no negócio, ela ficou 6 meses endemoniada, na nossa casa. Era uma legião de demônios que, tipo assim, tinha gente expulsando demônio 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 1 hora da tarde, 5h30 da tarde, 7 horas da manhã. Era demônio com café, era demônio com almoço. Meu Deus. Sempre manifestava. Era uma loucura, era doideira o negócio. E aí o que aconteceu? A gente entrou num propósito, minha família entrou num propósito. Eu tinha nessa época 13, 14 anos, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem quando foi isso aí. Não vou falar a minha idade, não, que não é legal. Mas o que aconteceu? A gente entrou no propósito de jejum. E aí a gente entrou 7 dias, todo mundo, família inteira, de jejum e oração, só com água. Porque a gente precisava entender, já tava aquele negócio 6 meses, vai ficar 8 meses aqui com esses demônios entrando e saindo, e saía um e vinha um, era uma legião de demônio. Já tá ficando todo Aí mundo até que endemoniado já. tava ficando endemoniado, com todo demônio que entrava e saía. E aí o que aconteceu? Deus deu um sonho pra minha irmã. Minha irmã teve um sonho e teve o sonho do que meu tio fez com ela. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia, tava muito escondido. Tava muito escondido. Ela sabia, mas ela não lembrava. Olha que coisa, doideira, né? Escondido E até aí o na que mente aconteceu? Depois, dela. tava no inconsciente. E aí eu queria dizer pra vocês isso, pega isso. O inconsciente de vocês é um exemplo do mundo espiritual. Disso que a gente acabou de falar, que o diabo não quer que você mexa com isso. Porque o inconsciente justamente esconde comportamentos que você ainda não viu, que estavam errados. O que que aconteceu? Minha irmã, a gente, né, depois que fez jejum, a gente chamou uma conversa em família. Dos momentos bem raros que ela era lúcida, que ela ficava lúcida. Ela pegava um cadeado desses da Papais enorme, pessoal, e quebrava no dente. Ela tava tomando água, daqui a pouco ela dava uma deitada no copo e comia o vidro com água, O trem e era daqui a feio, né? pouco, uma semana para outra, era exorcista, pessoal. Era a pegada exorcista. E aí, tipo assim, ficava grávida, tipo assim, barriga de 8 meses, de uma semana para outra, assim, como assim, meu? Era doideira. E aí, a minha irmã, num momento desses momentos que ela ficou listo, minha irmã teve uma conversa com ela. Ela falou assim, mas foi muito no chave. Falou assim, ó, acontece isso, isso, isso. Na hora que ela foi descrevendo a cena, ela começou a lembrar. E eu nunca vou esquecer disso. Ela começou a gritar. Eram uns gritos, assim, tão ensurdecedores, mas não, a gente tinha clareza que não era demônio, que não era do espiritual aquilo ali. Aquilo era almático. Só que estava libertando ela, porque era verdade. E ela gritava, declarando o ódio que ela tinha pelo pai dela. E aí a gente tem que fazer um trabalho de perdão e de arrependimento dela perdoar esse pai agora. Quando ela chegou no perdão do pai dela, acabou, pessoal. Acabou.
Não precisou mais. É Porque aí lindo, o que né? aconteceu? Por que eu tô falando isso, né? Por causa também da resiliência e do autocontrole. Ela não admitiu mais ninguém entrar. Ela fechou a porta. Ela falou assim, ninguém entra mais. Não precisava a gente ficar expulsando mais demônio. Você entendeu? Ela falou assim, agora ninguém entra. Agora, e até hoje ninguém entrou mais. Ela tem a família dela, ela voltou pra Minas. E aí, a gente soube que a gente tinha que tratar depois desse negócio com meu tio. E foi lindo o tratamento dele, porque ele teve câncer e ele foi internado. E minha Eu ia mãe e perguntar minha se ele irmã estava falaram assim, vivo ainda. não, ele tava. Tá, Passou uns então. anos, ele teve câncer, ele tava internado. E Deus cobrou isso da gente. Vocês têm que ir lá resolver a situação com ele. E no leito de morte, minha irmã e minha mãe foram lá, conversaram com ele. Ele contou a verdade, se arrependeu e se entregou para Cristo nesse lugar. Uau. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque justamente quando a gente quebra as maldições hereditárias, o ciclo acaba, Uhum. o abismo acaba. Não, isso vai chamar outra coisa? Não, não vai chamar mais. Ah, parou aqui. Parou esse lugar aqui. Você Então, declara que de mim para frente só bênção. só vai. Então, e a maior força disso tá em você, tá em mim. Quando a gente abre a boca e declara esse lugar. E fala, acabou, não, olha. Né? Era até hoje assim. A partir de agora não é mais assim. Ir para frente, de mim para frente vai ser Você bênção. entendeu? Oh, Por isso que o texto bíblico que diz: quem está em Cristo, uma nova criação é. Que as coisas velhas já se passaram. E tudo está se fazendo novo. Esse é o poder do Criador. Fazer tudo novo. Ainda que você fale, mas eu vivi experiências do passado horríveis. Mas não precisa ser o resto da vida assim. só Pode a ele tem o partir de hoje poder de acabar. quebrar isso. É isso. Então, pessoal, para a gente terminar nossa aula aqui hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco da gematria, da revelação que a gente buscou desse lugar, né, desse quadrante de ciclos que leva a essa tríade de assassinato, de idolatria, de abuso, né? Pessoas que sofreram abuso. O que a gente entende de mulher aí, que a gente descobre mulher que sofreu abuso, sabe? Posso estar falando aqui hoje nessa sala e tem gente que está me escutando e falando, eu fui abusada. Não precisa ser assim. Isso vai quebrar hoje. E eu quero terminar fazendo uma oração, se você me permitir. Alguém Jesus. tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma colocação? Deixa eu ver o chat. A Márcia fez uma pergunta. Por que tem aquela coisa do quem cala consente? Mas consente o quê? É, tem que saber qual o motivo, né? De repente nem tô sabendo nesse lugar. Fala, Não, Márcia. deixa, foi da fala da Neuvira, mas deixa, passou. Pela hora, pode fazer a oração. Tranquilo, pessoal. Pessoal, para quem entrou depois um pouco, nós estamos com o site. Eu vou depois mandar. Eu também fiz um grupo pelo Telegram, onde a gente vai colocar no Telegram algumas coisas diferentes do que a gente vai trabalhar no expositório, tá? É um projeto para 2025, mas se você não entrou, depois você me chama, me pede, eu te mando lá, você vai entrar. A gente tem uma série, eu não sei se eu vou começar esse ano ou não, mas vocês não vão ficar sem nada aqui na segunda-feira, não. Nós vamos falar umas coisas muito interessantes para vocês, bem disruptivas, e eu espero vocês nas segundas-feiras. Semana que vem nós vamos falar sobre osso. Vai ser loucura, mas vocês vão Falar entender sobre o quê? ossos, Ó, Atsemote. Atsemote, e você vai entender a dimensão dos ossos. Vai ser loucura, entendeu? Por quê? Por que isso aí? Só para vocês entenderem. Já ouviram aquele texto assim? Vou deixar um gosto para vocês, água na boca. Que a vida está no sangue? É um texto de Levítico. A vida está no sangue. E o sangue é gerado aonde? Nossa. Aí o profeta falou assim, no a Ezequiel medula óssea. 47. Será que pode viver esse vale de ossos secos? E aí nós vamos falar sobre o osso da ressurreição. Você sabe que você tem, né? Mas deixa isso pra semana que vem. Não vamos mexer com isso, não. Vou orar por vocês aí. A gente vai falar algumas coisas. Chora. É um pedido de Pai, nós oração no queremos. chat. Pô. Opa, vamos lá. Desculpa, eu já ia orar. Vamos ver quem pediu Alguém oração. colocou um pedido especial de oração. Edivânia. Estou no Passou processo de cura por abuso vivido na infância. isso, Amém. Vamos orar Edivânia. por isso, Edivânia. E estamos à Especialmente nesse disposição. sentido, né? Sim. E estou à disposição para conversar. Se quiser chamar, a gente está aqui para conversar, tá bom?
Vamos orar por isso. Pai, nós queremos essa noite te agradecer por esse momento de conhecimento, de entendimento, de autoconsciência e de entender que o abismo não precisa continuar. Os abismos não precisam um chamar o outro. Nós queremos sair desse lugar de ligações do negativo, de ligações do ruim. Nós queremos viver coisas novas. Nós queremos estancar esse sangramento, esse ciclo, essa destruição. Ainda que nós possamos ter famílias e passamos por isso, não precisamos viver assim, não precisamos ser assim. E nessa noite, em específico, eu quero olhar pela vida da Edivane. Senhor Deus, todo abuso, toda a situação que aconteceu na família, na vida dela, isso não é o destino final dela. Isso não precisa acabar assim. Isso não precisa seguir desse jeito. Eu quero que tu invada o coração dela, eu quero que tu invada a mente dela e ressignifique no coração dela, Senhor Deus, a importância, a autoestima, a autoimagem dela e saber que ela é uma criatura única e especial, assim como a gente tem na profundeza da terra os diamantes e que são tão valiosos. Eu declaro na vida da Edivânia hoje que ela é especial e que ela é única e que ela tem o mesmo valor de uma pedra preciosa. Que tu possa abraçar ela nessa noite, que tu possa pegar ela no colo e que o teu cuidado de Arua Hakodesh esteja sobre a vida dela. Esse é o pedido do meu coração. Isso é o que eu te peço na vida de todos nós. Se tem mais alguém aqui com esse motivo, com essa situação, que tu invada, que tu abrace, que tu mude e molde, Senhor, em coisas novas. Que as coisas velhas fiquem para trás, que é o lugar delas. E que a gente possa viver diante do novo e daquilo que tu tens a partir de agora. Em nome de Yeshua, HaMashiach, é o que nós te pedimos. Amém. Uma boa noite para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da inteligência espiritual desse lugar hoje. E tamo junto. O grupo lá do Telegram tá aberto, se vocês quiserem mandar conversa por lá, falar, a gente tá segmentado no expositório. Obrigado por vocês ficarem comigo até aqui. E olha, teve um milagre, eu nem senti dor, hein? Aleluia. Bom te Tamo ver junto, você de pessoal. volta. Tamo junto. Tamo junto. Muito, muito Deus bom. abençoe. Ótima noite para todos. Ótima noite para todos. Obrigada, gente.